Judá é livrada de Senaqueribe. Capítulo 19. Ouvindo isso, o rei de Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de cilício e entrou na casa do Senhor. Enviou Elaquim, o mordomo, a Sebina, o escriba, e os anciões dos sacerdotes cobertos de cilício ao profeta Isaías, filho de Amós, para que lhe dissessem: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, como se os filhos estivessem a ponto de nascer e a que dá a luz não tivesse forças. Talvez ouvirá o Senhor teu Deus todas as palavras do Rabizaque, a quem o rei dos assírios, seu senhor, enviou para blasfemar do Deus vivente e para vituperar com palavras as quais o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, eleva uma oração pelos que ainda restaram. Vieram, pois, os servos do rei Ezequias a Isaías. E Isaías lhe respondeu: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o Senhor: Não temas pelas palavras que ouviste, com as quais me blasfemavam os servos do rei da Assíria. Eis que porei sobre ele um espírito tal que, ao ouvir uma notícia, voltará para a sua terra, e farei que em sua terra caia morto à espada. A partida do copeiro mor. E regressando Rabizaque, achou o rei da Síria combatendo contra Libina, porque soube que tinha ido de Laquis. Ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, sairá para guerrear. Então ele voltou e enviou embaixadores a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te enganes, teu Deus, em quem confias, para dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que tu ouviste o que disseram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as. Escaparás tu? Acaso livraram seus deuses as nações que meus pais destruíram? E isto é Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Emate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Tomou Ezequias as cartas das mãos dos embaixadores e, depois que as leu, subiu à casa do Senhor e as estendeu Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que moras entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor teus ouvidos e ouve. Abre ao Senhor teus olhos e veja, e ouve as palavras de Senaqueribe, que as enviou para blasfemar do Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis assírias destruirão as nações e suas terras, e que queimaram seus deuses, visto eles não eram deuses, senão obra de mãos de homens, madeira ou pedra, e por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, salva-nos, rogo-te, de suas mãos, para que saibam todos os reinos da terra que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ouvi o que me pediste acerca de Sanaqueribe, rei da Síria.
Esta é a palavra que o Senhor pronunciou acerca dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém move a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste. Contra quem levaste a voz, ergueste teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Pela mão de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi às alturas dos montes, ao mais inacessível do Líbano. Cortarei seus altos cedros, seus ciprestes escolhidos. Alojar-me-ei em seus lugares mais remotos no bosque de seus campos férteis. Eu cavei e bebi as águas estranhas, sequei com a planta de meus pés todos os rios do Egito. Nunca ouviste que desde tempos antigos eu o fiz, e que desde os dias da antiguidade o tenho formado? E agora o fiz vir, e tu serás para fazer desolações, para reduzir as cidades fortificadas a montões de entulhos. Seus moradores tinham pouco poder, foram acovardados e confundidos. Vieram a ser como a erva do campo e como hortaliça verde, como o feno dos telhados murchos antes de amadurecer. Conheci sua situação, tua saída e tua entrada, e teu furor contra mim. Uma vez que tiraste contra mim tua arrogância, subiu aos meus ouvidos. Eu porei meu gancho em seu nariz, e meu freio em teus lábios, e te farei tornar ao caminho por onde vieste. Isto darei por sinal, ó Ezequias. Este ano comereis o que nascerá por si mesmo, e o segundo ano o que nascerá por si mesmo, e no terceiro ano semeareis e ceifareis, e plantareis vinhas e comereis o fruto delas. E o que escapou, o que restou da casa de Judá, tornará a lançar raízes para baixo e levará fruto por cima. Porque sairá de Jerusalém remanescente e do monte Sião os que salvaram. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta, nem lançará seta nela, nem virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela baluarte. Pelo mesmo caminho que veio, tornará, e não entrará nesta cidade, dizendo o Senhor: porque eu ampararei esta cidade para salvá-la por amor a mim mesmo e por amor a Davi, meu servo. Os assírios são destruídos. Aconteceu que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e matou no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, foi-se e tornou e ficou em Nínive. Aconteceu que, enquanto adorava no templo de Nisroque, seu deus, Adremeleque e Cerezer, seus filhos, mataram-o com a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Assar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. A enfermidade de Ezequias e sua cura, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: rogo-te, ó Senhor,
rogo-te que lembres que andei diante de ti em verdade e com íntegro coração, e que fiz as coisas que te agradam. E Ezequias chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse para o meio do pátio, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. E ampararei esta cidade por amor a mim, mesmo e por amor a Davi, meu servo. Disse Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomando-a, puseram-na sobre a chaga e sarou. Ezequias disse a Isaías: Que sinal terei de que o Senhor me curará e de que subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? Respondeu Isaías: Este sinal terás o Senhor de que o Senhor fará o que disse. Queres que a sombra avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É coisa fácil que a sombra avance 10 graus, porém, não que a sombra retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder a sombra 10 graus, que reclinará no relógio de Acás. Ezequias recebe os enviados da Babilônia. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou mensageiros com cartas e presentes, e Ezequias, porque ouviu que este estava enfermo. Ezequias o ouviu e lhe mostrou toda a câmara de seus tesouros, prata, ouro, especiarias e ungüentos preciosos, e a câmara de suas armas, e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que Ezequias não lhe mostrasse, tanto em sua casa como em todos os seus domínios. Então veio o profeta Isaías ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles varões e de onde vieram? Ezequias lhe respondeu: De terras distantes, vieram da Babilônia. Ele tornou a dizer: Que viram em tua casa? E Ezequias respondeu: Viram tudo o que havia em minha casa. Não houve nada em meus tesouros que não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que está em sua casa e tudo o que teus pais entesouraram até hoje será levado à Babilônia, sem nada ficar. Disse o Senhor: E teus filhos que de ti sairão, que tu geraste, tomarão e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que falaste. Depois disse: Haverá ao menos paz e segurança em meus dias. A morte de Ezequias. Os demais feitos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o tanque e o aqueduto e trouxe as águas para a cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés, capítulo 21. Era Manassés da idade de 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 55 anos. O nome de sua mãe era Efiziba. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, segundo as abominações das nações que o Senhor lançará de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os lugares altos em Ezequias, seu pai, derribará, e levantou altares a Baal e fez uma imagem de Acera, como fizera Acabe, rei de Israel, e adorou todo o
exército dos céus e rendeu culto àquelas coisas. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor dissera: Eu porei meu nome em Jerusalém. E edificou altares para todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. E passou seu filho por fogo, e praticou os presságios, e foi agoreiro, e instituiu encantadores e adivinhos, multiplicando assim o mal perante os olhos do Senhor, para provocá-lo à ira. Pôs uma imagem de Acera que ele fizera na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Eu porei meu nome para sempre nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, e não tornarei a fazer com que o pé de Israel seja movido da terra que dei a seus pais, contanto que aguardem e façam conforme todas as coisas que eu lhe ordenei, e conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Mas eles não escutaram, e Manassés o induziu que fizessem pior que as nações que o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. Falou, pois, o Senhor por meio de seus servos, os profetas, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, fez essas abominações e fez pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também fez pecar a Judá com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que trago tal mal sobre Jerusalém e sobre Judá, que aquele que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como se limpa um prato que se esfrega e emborca. Desampararei o resto de minha herança e a entregarei nas mãos de seus inimigos, e serão presa e despojo de todos os seus adversários. Visto que fizeram mal perante meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, derramou Manassés muito sangue inocente, até encher Jerusalém de uma extremidade à outra, além de seu pecado com que fizera Judá pecar para que fizesse o mal perante os olhos do Senhor. Os demais feitos de Manassés e tudo o que fez, e o pecado que cometeu, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Manassés com seus pais e foi sepultado no horto de sua casa, no horto de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar e reinou por 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Messulemete, filha de Arus, de Jotibá. Fez com que era mal perante os olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todos os caminhos em que seu pai andou, e serviu aos ídolos aos quais seu pai servira, e os adorou. E deixou o Senhor, o Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Então o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo daquela terra constituiu Josias, seu filho, em seu lugar. Os demais feitos de Amon não estão todos escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Foi enterrado em seu sepulcro no horto de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar.